Primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo número 9, é o tema que falaremos. Não pagueis mal com o mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Diga comigo, meu irmão e minha irmã: eu sou herdeiro da bênção. Mas para eu ser herdeiro da bênção, eu tenho que pagar o mal com o bem. Diga de novo: eu sou herdeiro da bênção. Mas para ser herdeiro, eu tenho que pagar o mal com o bem. É o tema que falaremos agora. Pagar o mal com o bem. Esse princípio de São Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 9. A ninguém pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o... Pagar o mal com o que, irmãos e irmãs? O bem. É um princípio que vem de Jesus, porque Jesus nos fala lá no capítulo 5, versículo 38 de Mateus: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: ao que ferir a face direita, oferece também a esquerda. Parece loucura, porque a nossa natureza humana, ela quer a vingança. E assim também os meios de comunicação hoje modernos ensinam a vingança e não a misericórdia. Mas esse princípio de pagar o mal com o bem não é fraqueza. A força do bem é infinitamente superior à força do mal. Muitas vezes superior, infinitamente. E São Paulo vai nos dar a dica, o conselho fundamental para sermos vencedores pelo bem. Outro trecho que eu peço que você abra em Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Abra a sua Bíblia, irmão e irmã. Agora é Romanos capítulo 12, versículo 21. Quem tiver Bíblia Ave Maria, página 1462. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Diga comigo: eu quero triunfar do mal com o bem, não pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem. E para ilustrar a nossa pregação, eu quero tomar como exemplo José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo ao Egito. É a receita de alguém que triunfou, que venceu na vida aos 30 anos de idade. Tomemos o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 37. Vamos lá. Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Aqui começa a história de José. Gênesis 37, versículo 2.
Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de quantos anos que ele tinha? 17. Graças a Deus que essa história está gravada no coração da maioria dos católicos e cristãos. Nós sabemos que vai acontecer com José. Ele era o escolhido de Deus e o escolhido, o preferido de Jacó, que depois Deus vai mudar o nome para Israel. Ele é o preferido, ele é o querido, ele é escolhido de Deus. Mas aqui com 17 anos ele é lançado na escravidão por seus irmãos. Pegue a sua Bíblia, irmão e irmã. Mais adiante da sua Bíblia, você vai pegar lá no capítulo número 41. Capítulo 41, versículo 46. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó. 30 anos de idade. Poxa vida, você poderia perguntar, mas ele tinha 17 anos e era o escolhido de Deus. Entre a escravidão e a prisão, José viveu 13 anos na humilhação. Mesmo ele sendo escolhido de Deus, Deus não evitou que José fosse jogado na cova, no buraco, por seus irmãos. Que José, mesmo sendo escolhido de Deus, vai se tornar escravo na casa de um homem chamado Potifar, oficial do rei do faraó. E mesmo sendo escolhido de Deus, ele foi injustamente caluniado pela mulher de Potifar, porque não consentiu no adultério. Mesmo sendo escolhido de Deus, José foi lançado na prisão e lá ficou por anos a fio. E mesmo depois de ter revelado os sonhos do copeiro, do mordomo do rei, mesmo assim José ainda ficou 2 anos ainda mais na prisão. Mas por que José triunfou? Vamos ver que Deus estava com ele. Pega o capítulo 39 do livro do Gênesis. 39. Por 4 vezes nesse capítulo, a palavra de Deus diz assim: o Senhor estava com ele. 4 vezes. Versículo número 2. Número 1. José foi conduzido ao Egito por Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou dos ismaelitas que o levaram. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa de seu senhor o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo que empreendia. José conquistou a simpatia de seu senhor, que o empregou no seu serviço, pondo a testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Versículo 6. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar com coisa alguma, exceto do que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. Era um homem bonito. E essa beleza vai chamar a atenção da mulher do seu senhor. Meu irmão, minha irmã, o escravo, ele era propriedade do dono. Ele não tinha vontade. Qualquer ato de contrariedade a seu senhor,
ele poderia ser preso ou morto, porque o Senhor tinha direito de vida e morte sobre o seu escravo. Aqui nós vamos ver no versículo número 7, que a mulher de Potifar vai tentá-lo. E aconteceu que depois de tudo isso, que a mulher de seu senhor lançou os seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mentira, ela não queria dormir nada. Ela estava querendo outra coisa. Mas José recusou. Meu senhor, disse ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-lhe todos os seus bens. Não há maior do que eu nessa casa. Ele nada me interdisse, até exceto tu, que és sua mulher. Olha a resposta de José. Se ele deitasse com aquela mulher, ela se tornaria também, ele se tornaria o amante dela. As coisas só ficariam aparentemente muito bem. Mas José era fiel. José era temente a Deus. E ele não aceitou, mesmo ele tendo respondido à mulher: olha, você não é minha mulher, é a mulher do meu Senhor. E mesmo assim, olha aqui no versículo 10: em vão essa mulher se esforçava todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente está no meio do sofrimento e somos tentados a desobedecer, a ser infiéis a Deus. Não importa o que você esteja passando, dificuldade financeira, doença, não deixe de ser fiel a Deus, porque o Senhor é grande para renovar você, para levar você a um plano maior, para erguer você. Deus é poderoso para erguer você, mas permaneça fiel, não importa o sofrimento que você esteja passando. O que vai acontecer? Ele vai ser lançado na prisão, caluniado por essa mulher, e ele vai ser jogado na prisão. Versículo 20: lançou José na prisão, de onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei, e José foi encarcerado. E o Senhor estava com José, e ele encontra graça aos olhos do carcereiro, e fez com que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Ele confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia ele prosperar tudo que empreendia. 4 vezes, vocês viram? O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Dá até vontade de dizer assim para Deus: oh meu Deus, se a gente estivesse no lugar de José, dá até vontade de dizer: oh Senhor, não precisa estar tanto assim comigo não. O Senhor estava com José, e ele é lançado na prisão. Ele fica na prisão, ele é escravo. Não importa o momento que você esteja passando agora, o Senhor está com você agora. Deus está com você agora. Creia. Mesmo que você sinta que a sua vida está sem sentido, mesmo que você se sinta até numa prisão, o Senhor está com você agora, e Ele vai livrar você dessa prisão. Tenha certeza, o Senhor está com você de verdade, Ele não falha. Mas meu irmão, vamos ao capítulo número 39. Do 39 nós vamos pular para o 45.
No 45, José vai se dar a conhecer a seus irmãos. A maioria das pessoas veria isso como uma ocasião de ouro para se vingar. Versículo 1, capítulo 42, versículo número 17. 42, 17. E mandou metê-los na prisão, seus irmãos, para que eles ficassem 3 dias lá pensando. Quando os irmãos de José foram comprar víveres, mantimentos, porque estava já, naquela época, uma fome muito grande. E José já era o governador do Egito, já era o homem mais poderoso do Egito, abaixo do faraó. Versículo 18. No 3º dia, José disse-lhes: fazei isso e vivereis, porque eu sou cheio do temor de Deus. Se sois gente do bem, que um de vós fique detido na prisão, e os outros partam levando o trigo para alimentar vossas famílias. Versículo 21. Disseram uns aos outros: em verdade espiamos o crime cometido contra nosso irmão. Porque eles não reconheciam que era José. Tinha 13 anos que eles não viam José. Espiamos o crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia da sua alma, quando ele nos suplicava, e não escutamos. Eis porque veio sobre nós essa desgraça. Se José quisesse, ele deixaria seus irmãos na prisão para sempre. Não tinha ninguém abaixo de José. E o que vai fazer José? Versículo 25. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhe dessem provisões para o caminho. E assim foi feito. O que José fez? Pagou o mal com o bem. Aqui está a receita para você triunfar na vida: jamais pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Pega agora o capítulo 45, que é o desfecho dessa história, que José vai se dar a conhecer a seus irmãos. Versículo 1. Então José, já não se podendo conter diante de todos os assistentes, exclamou: fazei sair todo mundo. Deste modo ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto, que os egípcios da casa do faraó ouviram. Por que José chorou? 13 anos na humilhação, entre prisão, entre escravidão e prisão. Doeu. E eram seus irmãos. Ele confiava nos seus irmãos, mas por inveja o venderam como escravo ao preço de 20 moedas. Doeu. Mas olha a resposta de José. Versículo número 3. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de se encontrar diante dele. Aproximai-vos, disse ele. E se aproximavam, e ele lhes disse: eu sou José de novo, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem tenhais remorso de me ter vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me mandou adiante de vós. José reconhece claramente que Deus havia feito transformar o mal em bem, porque ele permaneceu fiel. No finalzinho dessa história, pega o capítulo 50, versículo 20. Pegue o versículo 20.
capítulo 50, versículo 20. Olha o que fala José para seus irmãos: vossa intenção era me fazer mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, como que se conservasse a vida a um grande povo. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e vossos filhos. E essas palavras lhe foram direto ao coração e reconfortaram. É para sustentar vossas famílias. Deus fez com que todo o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em um bem maior, e eu vou sustentar vossas famílias. Foram ingratos, venderam o irmão como escravo. Aqui está a receita para triunfar do bem. Com a força do bem, encontramos, querido irmão, querida irmã, 7 princípios, 7 segredos para triunfar do mal com o bem, para sermos vitoriosos. 7 princípios que tiramos da vida de José. Primeiro princípio: fidelidade a Deus. Seja fiel. Não importa a pobreza, não importa a escravidão, não importa o momento difícil que você estiver passando, seja fiel a Deus. Repita comigo: primeiro princípio, ser fiel a Deus. Eu quero ser fiel a Deus, porque eu quero triunfar. Eu tenho um prêmio celeste que Deus já me reservou. Eu quero cumprir o primeiro princípio, ser fiel a Deus. Segundo princípio, estar sempre na presença de Deus. Vocês viram que o capítulo 37 falou 4 vezes: o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele. Segundo princípio, a oração. Estar sempre na presença de Deus. A sua vida tem que ser uma oração o tempo todo. Diga comigo: eu quero cumprir o segundo princípio para triunfar, estar sempre na presença de Deus. Terceiro princípio para vencer, para triunfar. Terceiro princípio, preste atenção: dar o melhor de si. E eu tenho feito isso em minha vida. Tenho gastado cada segundo, minha família é testemunha, que eu tenho dado tudo de mim ao Senhor. Tudo. Já há 14 anos eu sou consagrado exclusivamente só para pregar o Evangelho. E hoje meus filhos estão pregando a palavra junto comigo. Meus filhos estão pregando comigo. Não tenha medo de dar tudo de si, não. Dê tudo de si ao Senhor. José, na casa de Potifar, dava o melhor de si. Na prisão, dava o melhor de si. Dar o melhor de si significa você fazer o melhor, mesmo que as pessoas não vejam você. Dá o melhor de si. Diga comigo: eu quero cumprir o terceiro princípio para ser um vencedor, para triunfar do mal com o bem. Dar o melhor de mim. Quarto princípio: todos confiavam em José, tanto Potifar como o carcereiro e o faraó. O quarto princípio é ser digna de confiança. As pessoas precisam confiar em você, na sua palavra. Precisam confiar que você não vai voltar atrás e dar contra testemunho.
Diga comigo: eu quero cumprir o quarto princípio para triunfar do mal com o bem, ser digno de confiança. Quinto princípio: José testemunhou a fé o tempo todo, diante daquela mulher de Potifar, que estava lá. Eu sou temente a Deus. Aquela mulher que o seduzia ao adultério, ela disse: eu sou fiel a Deus. O quinto princípio: testemunhar a sua fé. Onde quer que você se encontre, as pessoas precisam saber que você é cristão, mesmo sem falar, mesmo no seu silêncio. Diga comigo: eu quero cumprir o quinto princípio para triunfar do mal com o bem, testemunhar a minha fé, não importam as consequências. Sexto princípio: o perdão esteve presente sempre na casa no coração daquele homem. Ele não murmurou, ele não reclamou contra seus irmãos, ele não ficou guardando aquela mágoa com raiva, não. Chorou porque ele foi maltratado, foi desprezado por seus irmãos, mas ele perdoou. Esse sexto princípio tem que estar presente na vida de quem quer vencer: perdoar sempre. Diga comigo: eu quero cumprir o sexto princípio para triunfar do mal com o bem, perdoar sempre. Que o último agora, sétimo princípio. O último princípio é o mais bonito: é pagar o mal com o bem. Vocês se lembram do querido São João Paulo II, que no dia 13 de maio de 1981, ele foi baleado pelo turco Mehmet Ali Agica, um turco. Eu estive conversando pessoalmente com Raniero Cantalamessa, junto com a minha doce Neuzinha, a quem eu amo com todo o amor de marido apaixonado, desses quase 34 anos de casado. Tivemos a oportunidade de estar uma semana com ele, o pregador do Papa. Raniero Cantalamessa disse que aquela bala era explosiva e vários estilhaços espalharam para o corpo. Um deles ficou na coluna vertebral, que obrigava o Papa a andar sempre arqueado, dor constante. 2 anos depois, em 1983, o Santo Padre foi visitar Mehmet Ali Agica na prisão, que estava sentenciado à prisão perpétua. E eu acredito que vocês se lembram dessa cena. Acredito que vocês se lembram disso aqui. Que vocês se lembram desse momento em que ele foi abraçado pelo Papa na prisão. Antes de São João Paulo II morrer, ele pediu que esse homem não ficasse para sempre na prisão, sentenciado, que estava à prisão perpétua. Em 2010 ele recebeu o indulto da Itália e foi extraditado depois, 2 anos depois, em 2012, Mehmet Ali Agica foi extraditado para a Turquia. A agência Reuters, isso aqui é uma fotografia retirada de uma agência internacional, no dia 27 de fevereiro de 2014. Mehmet Ali Agica foi ao Vaticano com 2 buquês de flores, colocou no túmulo de São João Paulo II e fez uma oração por ele.
Esse aqui é símbolo cristão, irmão, irmã. Levar flores ao túmulo. Só o cristão faz isso, que é o símbolo da ressurreição. Que aquilo que parece que morre nesse mundo, as flores são tão frágeis. A vida humana é tão frágil. Por isso que a nossa vida é guardada para sempre com Deus. Pagar o mal com o bem faz até um assassino se converter. Escolha o que você quer ser na vida. Você quer ser um vencedor ou uma pessoa medíocre? Escolha. A escolha é sua, querido irmão, querida irmã. Ou queremos ser uma pessoa medíocre nesse mundo, como todos, pagando o mal com o mal, vingando a lei do mais forte. Ou pagamos o mal com a força do amor. O amor triunfou. O amor venceu um coração duro, que odiava. O Papa não, o São João Paulo II não pagou o mal com o bem, com o mal, mas o mal com o bem. E essa força é maior do que todo o mal. Deus é o sumo bem, e não há força do mal que resista ao bem, ao amor. Você é fruto do amor de Deus. Deus é amor, e o mal não vai ser vencedor desse mundo, porque o bem é maior. O bem é maior. O bem é maior. Mas eu gostaria que você novamente ficasse no seu coração esses 7 princípios que Deus me deu em oração. Não tirei de nenhum lugar, nenhum livro. Isso aqui foi em oração. Gostaria que você não esquecesse esses 7 princípios que estavam em José e em Jesus também. José é uma prefiguração de Jesus no Antigo Testamento. José foi vendido como 20 moedas, Jesus com 30 moedas. Jesus, como José, foi lançado na prisão, traído pelos seus amigos. Judas, que ele considerava como irmão. O que fez Jesus? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Como José perdoou, Jesus perdoou também. E como José reconheceu que tinha sido levado por Deus àquela posição de honra para salvar sua família, mesmo passando pela humilhação da prisão, da escravidão, Jesus se fez escravo. Diz em Filipenses 2:5 o seguinte: ele, sendo de condição divina, se fez escravo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é, que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. Onde Satanás pensava que seria vitorioso, a humilhação de uma cruz, ele pensava que aqui ele seria vitorioso. A extrema humilhação parecia extrema derrota. Jesus preso na cruz, prisioneiro do nosso amor. Aquilo que parecia derrota se tornou vitória. Jesus triunfou do mal com o bem. Essa é a receita do cristão. Vamos relembrar os 7 princípios. Primeiro princípio: fidelidade a Deus. Diga comigo: eu quero ser fiel a Deus. Diga: em todos os momentos, fiel à minha fé, fiel à minha igreja,
fiel à minha família. Segundo princípio, estar sempre com Deus. Diga: eu quero estar sempre com o Senhor. Eu não posso esquecer que Deus está sempre comigo, e é preciso que eu fique com Ele. Você já viu quando marido e mulher às vezes se brigam, ficam brigados? Um está com o outro, mas não está, não é? E a mulher nessa hora fica até com raiva. Mulher, quando começa a conversar com a boca fechada, você já viu mulher que tem esse jeito? Mulher consegue conversar com a boca fechada. Você está perdido. Quando ela vira para o marido e fala: você me paga, você me paga, você está sendo um bruto. A mulher nem abre a boca, está perdido. Vocês já viram que às vezes um pode estar com o outro, mas o outro não está com ele. Estar com Deus é orar, é levantar os olhos para o céu e lembrar que mesmo que você esteja no buraco, Deus está com você e vai livrar você. Terceiro princípio: dar o melhor de si. Diga comigo: eu quero dar o melhor de mim. Onde quer que eu esteja, seja na posição mais humilde ou mais honrosa, eu quero dar o melhor de mim. Quarto princípio: ser digno de confiança. Diga comigo: eu quero ser uma pessoa que os outros podem confiar, que eu não vou tremer na hora da tribulação, que eu não vou negar a minha palavra. Quinto, testemunhar sua fé. Diga: eu quero testemunhar a minha fé. Em todos os momentos eu vou testemunhar a minha fé, com coragem, mesmo que isso signifique minha morte. Alguns não rezaram. Você sabia que se você morrer como mártir, você não passa nem pelo purgatório, é céu direto. Mas isso é para poucos, é para alguns que Deus presenteia. Ser mártir, você pode achar que é loucura, mas é presente de Deus. Eu desejo isso, mas eu sei que eu não sou digno. Mas eu desejo dar vida por Jesus. Isso eu quero, isso eu desejo, mesmo na minha indignidade, mas eu quero dar minha vida por Jesus. Sexto princípio: perdoar sempre. E o sétimo: pagar o mal com o... Então para você vai segurar na mão do seu irmão. Se você pode levantar, você já vai levantar seu irmão, sua irmã. Você já vai erguer essa pessoa agora. Talvez você que está lá no fundo do centro de evento não consiga ver aqui o Papa abraçando. Você está segurando na mão dessa pessoa, como o Papa segurou na mão de Mehemet Ali Agca. Você está segurando na mão. E nós somos convidados a fazer isso, a perdoar, a viver nossa fé. Não é fácil nesse mundo tão agressivo, tão hostil. Nós somos as testemunhas do bem. Nós somos aqueles que vencem pelo bem. Aqui junto com meu querido padre Wagner, nós queremos neste momento rezar para que a força do bem, que é maior que o mal, triunfe agora. Se coloque em oração. E diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço imensamente. Eu te agradeço imensamente por esses 7 princípios. por 7 princípios. Serão um exercício cotidiano
Isso é um exercício cotidiano. que vai começar a partir de agora. Vai Começar a partir de Eu agora. não preciso ficar apavorado. Eu não preciso ficar apavorado. Eu não vou conseguir resolver tudo no dia de hoje. Eu não vou conseguir resolver tudo no dia de hoje. Mas hoje é o início. Mas hoje é o início. Por isso eu estou de mão dada com meu irmão. Por isso estou de mão dada com meu irmão. E dizendo para o meu irmão: E dizendo para meu irmão: aguenta firme. aguenta firme. Nós somos vencedores em Jesus. Nós somos vencedores em Jesus. Hoje é o primeiro dia de um tempo novo da nossa vida. Hoje é o dia novo. de um tempo novo da nossa vida. Eu estou com você. Por isso estou com você. Foi nos pedido que orássemos Foi nos No pedido que nós orássemos um para os outros. uns para os outros. Eu estou em oração por você. Eu estou em oração por você. Eu nem te conheço direito, Eu nem te conheço direito. mas Você eu não sei conhece. que você precisa das minhas orações. Mas eu sei que você precisa da minha oração. E por isso eu estou de mão dada com você, Por isso estou de mão dada com você. mostrando a unidade da igreja, Mostrando a unidade da igreja. mostrando a nossa fé para o mundo, Mostrando a nossa fé para o mundo. mostrando a nossa fé para o demônio, Mostrando a nossa fé para o demônio. para que ele saiba que nós estamos unidos. Para que ele saiba que nós estamos unidos. Nós estamos mostrando para o nosso Deus Nós estamos mostrando para o nosso Deus. que nós estamos unidos. Nós estamos unidos. Nós estamos mostrando para Jesus Estamos mostrando para Jesus. que nós estamos de mão dada. Nós estamos de mãos dadas. Porque Jesus nos pediu que orássemos juntos. Porque Jesus pediu que nós orássemos E juntos. quando nós orássemos de comum acordo, E quando nós orássemos de comum acordo, o Pai que está no céu o Pai que está no céu atenderia imediatamente as nossas orações. atenderia imediatamente as nossas orações. Nós estamos rezando de comum acordo. Nós estamos rezando de comum acordo. Por isso nós estamos aqui agora, Por isso nós estamos aqui agora, de mãos unidas, de mãos unidas, unidos em oração, Unidos em oração. no poder de Deus, No poder de Deus. pelo poder de Cristo, e no poder de Cristo, pela força do Espírito Santo. pela força do Espírito Santo. É Ele que faz nova todas as coisas. É Ele que faz nova todas as coisas. Para que agora o mundo saiba Para que agora que o mundo saiba que a nossa oração que a nossa oração rompe todas as cadeias do mal, rompe todas as cadeias do mal, todas as armadilhas do mal, todas as armadilhas do mal, todas as opressões malignas todas as opressões malignas que têm atacado com muita força que tem atacado com muita força a nossa vida, a nossa vida, a nossa a casa, nossa casa, a nossa vida de oração, a nossa vida de oração, nosso trabalho, nosso trabalho, os casamentos, os casamentos, os nossos filhos, nossos filhos, os nossos amigos. nossos amigos. Tem atacado violentamente a igreja, Tem atacado violentamente a tem igreja, tentado destruir a igreja de Cristo. tem tentado destruir a igreja de E Cristo. são as nossas orações São as nossas orações que movem a igreja, que movem a igreja, que protegem a igreja, que protegem a que igreja, protegem os que sacerdotes. protegem os sacerdotes. Por isso hoje, Por isso hoje, quando Roberto Tanus quando Roberto Tanus falou que as nossas bocas é muito perigosa, a nossa boca é muito perigosa. às vezes a nossa boca é muito mais perigosa Às vezes a nossa boca é muito mais perigosa. que muitos feitiços, Muitos feitiços, que muitas magia negra, muita magia negra, que muita força do demônio. e muita força do demônio. Porque quando nós falamos mal de alguém, Porque quando nós falamos mal de alguém, nós estamos amaldiçoando aquela pessoa. nós estamos amaldiçoando aquela pessoa. Quando nós caluniamos alguém, Quando nós caluniamos alguém, nós estamos matando aquela pessoa. nós estamos matando aquela pessoa. É pior do que uma faca, É pior do que uma faca. é pior que um tiro, É pior que um tiro. é uma desgraça. É uma desgraça. Uma desgraça profunda na alma da pessoa, É uma desgraça profunda na alma da pessoa. de quem ouve De quem ouve e de quem está participando. e de quem está participando. Se a minha boca Se a minha boca foi usada foi usada para amaldiçoar alguém, para amaldiçoar alguém, ou falar mal de alguém, ou falar mal de alguém, falar mal do meu trabalho, falar mal do meu trabalho. porque às vezes quando a gente está descontente,
que às Às vezes, quando nós estamos do descontentes nosso trabalho, do nosso trabalho, dos nossos chefes, dos nossos chefes, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos colegas de trabalho. às vezes a gente fala mal Fala mal do nosso salário, fala mal do nosso salário. às vezes a gente fala mal da nossa casa, Às vezes a gente fala mal da nossa casa. fala mal um do outro. Fala mal um do outro. Às vezes o pai fala mal da mãe, Às vezes o pai fala mal da mãe. a mãe fala mal do pai. A mãe fala mal do Às pai. vezes nós falamos mal dos nossos irmãos. Às vezes falamos mal dos nossos irmãos. Às vezes nossos irmãos falam mal de nós. Às vezes nossos irmãos falam mal de nós. Às vezes a gente fala mal do padre, Às vezes a gente fala mal do padre. fala mal da nossa comunidade, Fala mal da nossa comunidade. fala mal da nossa rua, Fala mal da nossa rua. às vezes fala mal da nossa cidade. Fala mal da nossa cidade. Falamos mal um do outro. Falamos mal um do outro. E às vezes nosso coração E às vezes nosso coração fica cheio fica cheio desta maldade. dessa maldade. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me perdoa. me perdoa. E que essas palavras que eu falei mal, Essas palavras que eu falei mal. se eu falei mal de alguém, eu quero que essas pessoas sejam por ti abençoadas. Que essas pessoas sejam por ti abençoadas. Se eu falei mal do meu salário, Se eu falei mal do meu salário, eu quero que o Senhor abençoa. eu quero que o Senhor abençoe. Se eu falei mal do meu pai, Se eu falei mal do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus irmãos, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de trabalho, eu quero que eles sejam abençoados por ti. eu quero que eles sejam abençoados E que por ti. todas as palavras de maldição E todas as palavras de maldição que saíram da minha boca que saíram da minha se boca transformem em bênção para as pessoas. se transformem em bênção para as pessoas. E que cesse no meu coração E que cesse do meu coração estas palavras de maldição. essas palavras de maldição. Santifique a minha boca. Santifique a minha boca. Que meu coração esteja cheio da tua palavra. Que o coração esteja cheio da sua palavra. Tudo que eu fui alimentando no meu coração, Tudo que eu fui alimentando no meu coração. de mágoa, raiva, Mágoa, raiva. às vezes por causa da minha mágoa, Às vezes por causa da minha raiva. da minha raiva, Minha raiva. às vezes eu falei para algumas pessoas, Às vezes eu falei para algumas pessoas: nem depois de morto eu vou perdoar você. eu vou perdoar você. Pelas pessoas que eu não perdoei até agora, Pelas pessoas que não perdoei até que eu agora. as retive no meu coração, Que eu as retive no meu coração. mesmo porque elas fizeram todo tipo de mal contra mim. Mesmo que elas fizeram Todo tipo de mal contra Me mim. roubaram a alegria, Roubaram a me alegria. roubaram a paz, Roubaram a paz. me roubaram a felicidade, Me roubaram a felicidade. me roubaram a minha saúde, Roubaram a minha saúde. me roubaram fisicamente a minha força, Roubaram fisicamente a minha força. me roubaram financeiramente, Me roubaram financeiramente. me causaram tantos Me prejuízos, causaram tantos prejuízos. até mesmo prejuízos dignos. Tantos prejuízos. Eu quero perdoar essas Eu pessoas, quero perdoar essas pessoas. porque eu quero a riqueza de Deus. Porque eu quero a riqueza de Deus. E a riqueza de Deus é a bênção dele. E a riqueza de Deus é a benção dele. De tudo que eu perdi De financeiramente, tudo que eu pedi financeiramente, fisicamente, fisicamente, emocionalmente, emocionalmente, psicologicamente, psicologicamente, financeiramente, que eu perdi na minha saúde, que eu perdi na minha com saúde, doenças emocionais, com doenças emocionais, psicológicas, psicológicas, depressão, depressão. que o Senhor agora restaure e santifique. Que o Senhor agora restaure e santifique. Com este perdão Com este perdão que eu estou dando, que eu estou eu dando, estou entregando estas pessoas na tua mão. eu estou entregando essas pessoas na sua mão. Talvez eu tenha dificuldade, Talvez eu tenha dificuldade, mas que o Senhor me capacite mas que o Senhor me capacite de quando olhar para aquelas pessoas. quando olhar para essas pessoas. O Roberto Tanus nos ensinou O Roberto Tanus nos ensinou que eu devo rezar por essas pessoas. que eu devo rezar por essas À pessoas. medida que eu for rezando, À medida que eu for rezando, Deus vai fazendo este perdão acontecer no meu coração. Deus vai fazer esse perdão acontecer. Agora é o início desse perdão. Agora é o início desse perdão. Agora é o começo desta vida nova. Agora é o começo dessa vida nova. Por isso eu estou aqui na tua presença. Por isso eu estou aqui na tua presença. E o início da nossa vida nova O início da nossa vida nova é sempre o início do começo de um novo amor em Deus. esse início de começo do novo amor em Deus. De voltar ao amor de Deus. De voltar ao amor de Deus. De ser aquele filho amado de Deus. Aquele filho amado de Deus. E não existe Não existe
maior exorcismo, maior exorcismo, maior oração, maior oração, de quando nós renovamos as promessas do nosso batismo. de quando nós renovamos as promessas do nosso batismo. É um começo de uma vida nova. É o começo de uma vida nova. E hoje, E hoje, por estar aqui, por estar aqui, de todos esses de dias, todos esses dias, de todas as orações que eu experimentei, de todas as orações que eu experimentei, por tudo que eu fui vendo na minha vida, de tudo que eu fui vendo na minha vida, por essa pregação do Roberto, por essa pregação do Roberto, pelas pregações do Padre, pelas pregações do Padre, pelas pregações do Ironi, pelas pregações do Ironi, da irmã, da irmã, de cada pregador. de cada pregador. Eu fui me vendo nessas situações. Eu fui me vendo nessas situações. E agora eu tenho consciência. E agora eu tenho consciência. Eu tenho um desejo profundo na minha alma Tenho um desejo profundo da minha alma de viver intensamente este amor de Deus. de viver intensamente esse amor de Deus. Parece que eu não tenho força. Parece que eu não tenho força. Parece que é impossível voltar ao amor de Deus pleno. Parece que é impossível voltar ao amor de Deus pleno. Mas para Deus tudo é possível. Mas para Deus tudo é possível. Quando eu desejo no meu coração, Quando eu desejo no meu coração, eu hoje, agora, neste exato momento, nesse exato momento, eu quero renovar as promessas do meu batismo. eu quero renovar as promessas do meu batismo. Assim como meu pai, Assim como meu pai, a minha mãe, a minha mãe, meus padrinhos meus padrinhos me levaram à igreja. me levaram à igreja. E naquele dia eu passei pelas águas do batismo. E aquele dia eu passei pelas águas do batismo. Verdadeiramente me tornei filho de Deus. Verdadeiramente me tornei uma filha de Deus, Um homem de Deus. uma mulher de Deus, Um homem com toda a graça de Deus. uma mulher com toda a graça de Com Deus, todas as virtudes de Deus. com todas as virtudes de Deus, Lavado lavado de toda maldição. de toda maldição, Até mesmo dos princípios do pecado original. até mesmo dos princípios do pecado Da original, marca do pecado original. da marca do pecado E original, de todas as maldições que vieram do meu pai e da minha mãe. e de todas as maldições que vieram do meu pai, da Dos minha meus mãe, antepassados. dos meus antepassados. Naquele dia eu fui lavado. Naquele dia eu fui lavado, Mas devido a diversas circunstâncias, mas devido a diversas circunstâncias, eu fui tomando de volta eu fui tomando de volta diversas maldições, diversas maldições, diversos vícios, diversos vícios, diversas misérias, diversas misérias, diversas fraquezas. diversas fraquezas, E fui me deixando dominar pelo mal de novo. e fui me deixando dominar pelo mal, Fui me contaminando. e me contaminando. E agora eu tenho consciência E agora eu tenho consciência que muitos destes males que muitos desses males estavam presentes na minha vida. estavam presentes na minha E vida. eu renunciei. Eu renunciei. E agora eu quero renovar E agora eu quero renovar as minhas promessas do batismo as minhas promessas do batismo para iniciar essa vida nova. para ensinar essa vida nova. Por isso eu peço agora a Jesus Por isso eu peço agora, Jesus, que a sua água redentora que a sua água redentora me lave me lave todos os meus pensamentos, todos os meus pensamentos, lave todo o meu cérebro, todo o meu cérebro, os meus olhos, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus ouvidos, a minha boca, a minha boca, para que os meus olhos, para que os meus olhos, meus ouvidos, meus ouvidos, a minha boca, a minha boca, os meus pensamentos, meus pensamentos, seja como os pensamentos de Jesus. sejam como os pensamentos Que as de minhas Jesus. palavras sejam como a de Jesus. Que as minhas palavras sejam como de Lave Jesus. todo o meu coração E todo o meu coração. de todas as marcas profundas que eu trouxe de sofrimento. Todas as marcas profundas que eu Assim trouxe como do seu Jesus foi corpo. transpassado por aquela lança. Assim como Jesus foi transpassado por aquela lança. Foi transpassado por amor. Foi transpassado por amor. Não foi uma lança de morte. Não foi uma lança de morte. Que meu coração seja transpassado de amor agora. Que meu coração seja transpassado de amor agora. Inundado do amor de Deus. Inundado do amor Como de estava Deus. o coração de Jesus. Santifique agora todo o meu corpo. Santifique agora todo As o meu minhas corpo. mãos. As minhas mãos. Os meus pés. Meus pés. Se eu caminhei erradamente, Se eu caminhei erradamente. agora eu quero caminhar na direção de Deus. Agora eu quero caminhar na Se direção. eu usei de Deus. mal as minhas mãos, Se eu usei mal as minhas que mãos. sejam mãos de bênção, Que sejam mãos de mãos de bênção. cura, Mãos de cura. mãos de graça, Mãos de graça. mãos para
trazer o outro para mim. Mãos para trazer o outro Que para meus mim. braços sejam para abraços, Que os meus braços sejam para o não abraço. mais para agressão, Não mais para isso. não para desonestidade, Não para mas desonestidade. para promover a vida. Mas para promover a vida. Santifique agora todo o meu corpo Santifique físico. agora todo o meu corpo. Lave com teu sangue. Lave com teu sangue. Enche-me agora com a força do teu Espírito Santo. Enche-me agora com a força do teu Espírito Porque no Santo. dia do meu batismo, Porque no dia do teu eu recebi o caráter de Jesus, eu recebi o caráter de as Jesus. virtudes de Jesus. As virtudes de Jesus. E até mesmo Jesus dizia aos seus apóstolos Até mesmo Jesus dizia aos seus que apóstolos eles fariam o milagre que ele fez, que ele faria um milagre e ainda maiores, ainda maior. porque eles receberam todo o caráter de Jesus. Que receberam todo o caráter E eu estou de recebendo Jesus. este caráter de Jesus, E eu estou recebendo esse caráter. todas essas virtudes de Jesus, Todas essas virtudes. as de virtudes Jesus. dos filhos amados de As Deus. virtudes dos filhos amados de Por isso Deus. agora santifica-me, Mas agora santifica. marque-me com teu selo, Marque-me com teu para sangue. que assim como o Padre naquele dia Assim como o Padre daquele dia ungiu a minha testa, ungiu a minha testa como um consagrado, como consagrado, como um abençoado de Deus. como abençoado de Deus. Assim meu pai e minha mãe Assim meu pai e me minha mãe marcaram com as bênçãos de Deus. me marcaram com as bênçãos de Assim Deus. meus padrinhos me marcaram com a bênção de Deus. Assim meus padrinhos me marcaram com a bênção de Deus. Eu sou um abençoado por Deus. Eu sou abençoada por Deus. Por isso eu fui marcado e assinalado com as bênçãos de Deus. Eu fui assinalado com as bênçãos de Deus. E eu estou renovando essas promessas, E eu estou renovando essas para que promessas. Satanás sabe de uma vez por toda Para que Satanás saiba de uma vez por que ele não tem mais poder sobre mim, que não tem mais poder porque sobre mim. é de livre e espontânea vontade Que é de livre e espontânea que eu vontade. estou fazendo esta graça acontecer agora na minha vida. Que eu estou fazendo essa graça acontecer na minha vida. Amém? Amém. Agora você vai pegar a água que está aí do ladinho seu. Tem água? O Padre vai abençoar essa água e exorcizar, para que você vai fazer um gesto maravilhoso. Dignai, Senhor, agora abençoar e exorcizar esta água que está em nossa mão, para que assim aspergida sobre nós, tomada, seja motivo de graça, e assim seja para nós também a renovação dos nossos promessas, do nosso batismo. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora você vai pegar um pouquinho desta água, jogue na sua cabeça como sinal de purificação. Se seu irmão não tem, joga um pouquinho nele aí. Amém. Jogue no teu irmão da direita, da esquerda. E agora olhe para mim e diga: Senhor, Senhor, como eu fui abençoado naquele dia, como eu fui abençoado naquele dia, assinalado com a sua bênção. assinalada com a sua bênção. E hoje eu quero tomar posse, E hoje eu quero tomar posse, para que nunca mais para que nunca mais eu me sinta um homem amaldiçoado, eu me sinta uma mulher amaldiçoada. porque eu fui abençoado por Deus Porque eu fui abençoada por Deus. e quero viver esta bênção. Quero viver essa bênção. E renovando estas promessas, E renovando essas promessas, eu quero me assinalar como um abençoado de Deus. eu quero me assinalar com a abençoada de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia! cançãonovaplay.com. Assine já!